Você gostaria de saber quais são os 5 tops cenários de RPG mais populares, mais jogados? Então veja a listinha que eu preparei para vocês. Aqui é o Felipe Canguçu e hoje eu vou te falar quais são os 5 tops cenários de RPG que o pessoal mais gosta de jogar por aí. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer aquele pedidinho, né? Pedidinho não. Eu gostaria de fazer aquele pedidão, aquele pedido. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer aquele pedido para que você deixe aí 2 comentários para ajudar no nosso alcance, no nosso engajamento. O preço por essa lista, por esse conteúdo é muito baixo, só 2 comentários não vai te custar nada, tá bom? Primeiro comentário dizendo aí o teu feedback sobre o vídeo, o que você achou do conteúdo, e o segundo comentário para falar o que você quer ouvir nos próximos vídeos, as próximas dicas, tá bom? Vamos lá para o primeiro item da lista. E o primeiro cenário da nossa lista aí é o cenário de Ravenloft, um RPGzinho muito jogado que a galera curte desde o seu lançamento até os dias de hoje. Em 2004, Ravenloft foi reconhecido pela revista Dungeon como a segunda melhor aventura de RPG que existiu na história do universo. Os criadores começaram a trabalhar nessa história desde a década de 70, com uma pegada de horror gótico envolvendo um grande vampiro. A história se passa em Baróvia. A história se passa em Baróvia, um reino atormentado por esse grande ditador tirano Conde Strahd. Baróvia é um lugar atormentado por eventos místicos e uma névoa que está sempre lá, trazendo coisas terríveis e sobrenaturais nos seus recônditos. E os pobres camponeses que habitam nessa região, todas as noites eles bloqueiam as suas portas com medo dos ataques constantes de Conde Strahd von Zarovich e seus asseclas. Eu não vou falar muito sobre a história em si, mas pela ambientação, que é um clássico de terror vampiresco. Para quem gosta de histórias com pegada de vampiro, um clássico assim, e gosta de D&D, essa foi a mistura que eles criaram para poder oferecer aos seus jogadores um clássico. Eu já falei clássico, né? Mas não tem como fugir dessa definição. Um horror gótico vampiresco clássico, com direito a castelos romenos, o Conde Drácula, né? Porque ninguém é besta aqui. E deve se destacar, obviamente, o próprio castelo que dá o nome à aventura, que é o castelo de Ravenloft, que é um lugar carregado de dungeons, de zumbis, morcegos, assombrações, ghouls e dungeon. Como é o nome de dungeon, meu Deus? Masmorra. E catacumbas. Bom, e nessa aventura, obviamente, você vai enfrentar esse Conde Strahd, esse vilãozão, esse super vampiro que governa o território de Baróvia. É um cenário que, pra mim, eu coloquei na lista porque é o meu cenário favorito de D&D. E eu devo também destacar que essa história não é só o terror pelo terror. Ela é carregada de drama, com muitas histórias ali que eu não vou entrar aqui no mérito, para não dar spoiler, mas são dilemas de família, de amores, de ressentimento, morte. É uma coisa bem impactante, bem profunda e envolvente. E o quarto lugar do nosso top 5 de cenários de RPG é o Shadowrun. É um cenário de fantasia futurista, fantasia cibernética, científica, magia e tecnologia andando lado a lado. É uma mistura de cyberpunk com fantasia urbana e dilemas morais em meio a um mundo cheio de criminalidade. Shadowrun é um cenário recheado de conspiração, espionagem, horror, grandes corporações rivais disputando informações, dados cibernéticos. É um mundo com muitas figuras exóticas, ciborgues e magos andando junto, realizando missões, interagindo com inteligência artificial, seja no mundo físico, seja em um mundo digital, de maneira remota. E como eu já falei, a magia é real nesse cenário cibernético. E é muito comum você olhar para os altos cargos das grandes corporações e descobrir que o chefão ali é um dragão. Shadowrun é um cenário muito popular e ele oferece muitos elementos que uma legião adora, né? Tanto a fantasia, né? Magia, dragão, essas coisas que todo mundo gosta, com esse cenário de cyberpunk, né? Que também tem uma legião de fãs. Então ele mistura essas duas coisas. É tipo você pegar ali o sorvete e misturar com batata frita. É igual sorvete com batata frita. Ou um x-tudo com batata frita. Ou batata frita com batata frita. São misturas que dão certo, que combinam muito bem e que conquistou o mercado porque funcionou perfeitamente. É um cenário lindo. E o terceiro lugar dessa lista do Top 5 melhores cenários de RPG fica também
Esse cenário que agrega horror em sua ambientação, muito famoso, muito conhecido principalmente depois dos lançamentos aí do Nerdcast RPG, que é o Call of Cthulhu. Call of Cthulhu é um cenário de RPG baseado nos livros de H.P. Lovecraft, que é um escritor que trabalha muito aquela premissa de que o sentimento mais antigo e mais forte no ser humano é o medo e o medo do desconhecido. Então esse cenário trabalha bastante esse suspense, o medo do desconhecido. Coisas que vão demorar bastante ou nunca irão se revelar. Então os personagens vão estar sempre lidando com um suspense de algo que talvez não vai acontecer. E nesse meio, eles vão ficando loucos, eles vão ficando insanos. No cenário existe ali uma tabela de pontos de sanidade. Porque tudo que vai acontecendo nesse cenário, tudo de místico, né, o terrível, os personagens vão perdendo ponto e vão ficando loucos, literalmente, aos poucos. Então é muito comum os personagens morrerem de formas horríveis, ou então terem seus cérebros destruídos, tornando a pessoa totalmente disfuncional. Então eu acho que esse cenário é um dos cenários mais letais que existe de todo RPG. Porque você já começa jogando sabendo que não tem como você vencer. O seu personagem vai ter um final trágico, você pode até fazer ali terapia e tal, mas que com o tempo o cenário, as criaturas, os deuses, né, de escalas cósmicas vão acabar destruindo o seu personagem, todos aqueles que se envolverem com esses eventos místicos. Carregado desse horror cósmico, Call of Cthulhu ele tem uma ambientação bem voltada para aquela pegada noir, sabe? De investigação, década de 20. Hoje em dia temos outros materiais fora da década de 20, mas o mais popularzão mesmo é aquele preto e branco, investigador. E são pessoas comuns, você vai ter ali estudiosos, investigadores, veteranos de guerra, que eles acabam encontrando, esbarrando por algum acidente ou por algum outro motivo, algum livro misterioso ou alguma informação assim muito obscura que eles precisam investigar. E no decorrer da história, a cada informação que eles ganham, a história se mostra ser muito maior e aí eles percebem que estão lidando com seres e fenômenos de proporções cósmicas. E tem tentáculos. Muito tentáculo. E agora, o segundo lugar da nossa lista é uma brincadeira de chupar e meter a estaca. O que você falou? É vampiro. É o cenário de vampiro. Bom, nem só vampiro, na verdade. A gente vai falar de Mundo das Trevas, que é uma espécie de multiverso de RPG. O Mundo das Trevas, ele possui um universo compartilhado com materiais de vários cenários diferentes que coexistem no mesmo mundo. Por exemplo, a gente tem um material para o jogo de vampiro, onde o grupo inteiro joga de vampiro, em uma história envolvendo vampiros. Mas também nesse universo existem materiais de jogo de lobisomem. E também temos fadas, sim, magos, demônios, anjos, vários tipos de monstros. Por isso que o nome do multiverso é Mundo das Trevas, porque ele trabalha todos os aspectos de histórias de terror que a gente conhece. Então vai desde o vampiro, eu já falei do Strahd aqui lá de Ravenloft, a gente tem o mesmo clichê aqui, só que muito mais variado. Não tem só o vampiro estilo Drácula, tem todos os tipos de vampiro da cultura que você já conheceu. Menos, é claro, de Crepúsculo. Toreadores, talvez. Talvez. Sim, nesse cenário você joga como o monstro. Muitas vezes é o lobisomem, o vampiro, o changeling, ou a aparição. E nesse cenário, nem sempre o monstrão é o malvado. Então, por exemplo, a gente vai ver o cenário de lobisomens. É muito comum os personagens de lobisomens estarem no meio de uma batalha contra as criaturas do mal. E os lobisomens serem os super-heróis que vão enfrentar a força maligna de uma entidade gigantesca que está tentando destruir o planeta Terra. Não que você seja obrigado a ser um mocinho, mas em Lobisomem ele oferece uma premissa sim, onde é muito comum a matilha de personagens dos jogadores serem pessoas lutando contra as forças do mal. Enquanto no Vampiro a premissa é intriga, é suspense, jogos políticos em megalópolis, grandes cidades. Só que também, é claro, nada impede você de criar um vampiro com uma humanidade alta e ser um cara, um filantropo, um cara do bem. E você também pode jogar como um não monstro. Existe um suplemento do Mundo das Trevas, que é
o Caçadores e Caçados, onde vocês caçam esses monstros. Vocês são mortais ou de alguma forma pessoas que se envolveram ali umas com as outras no mesmo propósito de perseguir criaturas das trevas. Muito parecido com os irmãos Winchesters de Sobrenatural. Esse eu confesso que é o meu cenário de RPG favorito de todos, o Mundo das Trevas. Pessoal, antes de falar do top 1 da lista do cenário mais popular de RPG de todos, eu gostaria de falar para você que está procurando mesa de RPG que nós temos uma comunidade que aceita todos, experientes, inexperientes, iniciantes no mundo de RPG. Você é bem-vindo. O link está aí na descrição. Quer jogar com a gente? Entra lá, participa da nossa comunidade e bora jogar. E agora vamos para o nosso primeiro cenário de RPG, o mais popular, o mais jogado de todos os cenários de RPG, que é Forgotten Realms. Esse provavelmente é o cenário mais jogado, o cenário mais popular de todos. É aquele cenário que ele traz para os jogadores aquela identidade muito forte de Tolkien, o criador do Senhor dos Anéis. Se você gosta daquela fantasia medieval que acontece como nos filmes e livros do Senhor dos Anéis, Forgotten Realms é o cenário que vai oferecer isso para você. Com exceção, é claro, do próprio RPG do Senhor dos Anéis. É um dos cenários mais clássicos e antigos do RPG. Então você vai encontrar em Forgotten Realms aqueles clássicos personagens como anão, dragão, orc, elfo, humanos. Então se você gosta de fantasia medieval com bastante combate, rolar bastante dado, Forgotten Realms D&D é o cenário para você. Mas preste bastante atenção, caso o seu mestre te convide para jogar Forgotten Realms no sistema de D&D 4ª edição, tome cuidado. Como diria Mufasa, D&D 4ª edição fica além da nossa fronteira, jamais deve ir lá. É isso aí, pessoal, essa é a lista de hoje. Se você ainda não joga RPG, não conhece esses cenários, vai lá, procura um grupo, estuda mais, tenta aprofundar os seus conhecimentos nisso, porque eu tenho certeza que esses cenários aí não vão te decepcionar, tá bom? Mais uma vez, deixe lá seu comentário, seus 2 comentários, e muito obrigado por assistirem até o fim. Aguardem os próximos vídeos e tchau!